Atos, capítulo 19, versículos 11 e 12. Diz assim o texto sagrado: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus que diz que o Senhor Deus, através do apóstolo Paulo, operava muitos milagres. Muitos milagres. E a palavra aqui está relatando que até os lenços e os aventais que o apóstolo Paulo usava de uso pessoal, quando os mesmos eram levados até outras pessoas, a pessoa estava enferma, a enfermidade saía. A pessoa estava com espírito maligno, o espírito maligno saía, diz a palavra. O que nós temos que entender é que a palavra de Deus, por mais completa que seja, ela não consegue mostrar tudo, 100% tudo. Nós vemos, no caso do apóstolo Paulo, que os lenços e os aventais que ele usava era distribuído para que algumas pessoas levassem até outras que estavam enfermas. Talvez a pessoa estava muito mal, não conseguia vir até onde o apóstolo Paulo estava. Talvez, mediante a demanda, o apóstolo Paulo não conseguia ir até onde aquela pessoa estava, porque a demanda era muito grande. Naquela época aconteciam muitos milagres e havia muitas pessoas enfermas e endemoniadas. Nós não sabemos o motivo, se o apóstolo Paulo não conseguia ir até essas pessoas ou se essas pessoas não conseguiam vir até ele mediante a demanda, mas o que nós sabemos é que os lenços e aventais de uso pessoal do apóstolo, em algumas ocasiões ele distribuía. Talvez um amigo vinha ali, uma amiga, um parente, e levava e tocava na pessoa que estava enferma, ou de uma enfermidade, ou enferma com espíritos malignos. E elas eram curadas. A manifestação da fé é particular, é de cada um. A pessoa poderia ter a fé de chegar no apóstolo Paulo e dizer: apóstolo Paulo, empresta aí o seu manto. Um exemplo. E se ela tivesse fé que o manto dele, no tocar numa outra pessoa, o mal ia sair, a fé dela faria com que aquilo acontecesse. Então não existe uma regra específica quando se trata da manifestação da fé. Porque a manifestação da fé é algo particular de cada um. É algo particular. Não existe uma matemática na Bíblia que vai dizer assim: olha, se o apóstolo Paulo usou lenços e aventais, então, se copiar exatamente do jeito que ele fez e sair distribuindo lenços e aventais de uso pessoal do pregador, a enfermidade vai sair. Isso não significa que vai acontecer. Naquela época, a manifestação da fé e a crença era essa, e acontecia. Nós vemos no caso que a sombra de Pedro curava os enfermos. Ora, quantos pregadores não andam pela rua e a sombra passa sobre uma outra pessoa e não acontece nada? Mas era a fé daquelas pessoas. Era a manifestação da fé, era a crença delas. Elas já ficavam num jeito que elas sabiam o horário que Pedro passava e ficava
numa forma que, a hora que ele passasse a sombra, ia tocar nelas, para que fossem curadas. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: distribuir elementos para estimular a fé da pessoa, biblicamente falando, não se pode dizer em tese que está errado. Onde é que está o problema? O problema é quando se cobra um dinheiro por isso. É aí que está o problema. Porque se nós pregarmos que não se pode distribuir nenhum elemento, nada, então o apóstolo Paulo errou. Porque ele distribuía seus lenços e aventais. E a Bíblia não repreende o apóstolo Paulo por isso. Ele poderia ter distribuído seu manto, seu cinto, mas ele resolveu distribuir seus lenços e aventais. Então, onde é que está o problema? O problema não está exatamente no elemento que é distribuído, mas na intenção do que distribui o elemento. Ora, é comum vermos nos dias de hoje a distribuição de elementos, como lenços, aventais, fronhas, travesseiros, água, sal, enfim, rosas. Onde é então que está o problema? O problema está na intenção. Nós vemos que o apóstolo Paulo distribuía lenços e aventais gratuitamente. Ele não dizia o seguinte para a pessoa: olha, pegue aqui esse lenço, que é de uso pessoal meu, que está aqui com o meu suor, pegue aqui esse avental aqui, e você vai levar e vai tocar lá no enfermo. E depois, daqui 7 dias, você vai trazer uma oferta no valor de X. O apóstolo Paulo nunca disse isso. Nunca na história ele pediu uma oferta em troca dos lenços e aventais. E muitas pessoas têm pego essas passagens e têm feito o entendimento errado. Porque o problema não está no elemento. Porque o apóstolo Paulo distribuía elemento. O problema está na intenção de quem está distribuindo. E na grande maioria das vezes, o que se pede? Pede-se uma oferta em dinheiro, com a desculpa que está fazendo com que a pessoa manifeste a fé. Para que a pessoa manifeste a fé, não precisa de uma oferta em dinheiro, porque essas pessoas da época do apóstolo Paulo manifestavam a fé, acreditavam e o milagre acontecia. Sem nenhuma barganha, sem nenhuma oferta em troca dos lenços e aventais. Compreendem o que está sendo dito? Então, a palavra de Deus é muito clara, ela é muito objetiva. Não é o que nós pensamos, o que nós achamos, o que nós acreditamos. É o que diz a palavra, doa quem doer. Se a palavra diz que é assim, é assim. E tem um porém. É necessário saber se realmente Deus está direcionando a distribuir algum elemento. Não é simplesmente porque entendemos isso e vamos fazer. Ah, mas como nós vamos saber se Deus está direcionando ou não? Pelo resultado. É simples. Biblicamente falando, Deus estava direcionando o apóstolo Paulo a fazer aquilo, distribuir lenços e aventais. Ah, mas por que Deus estava direcionando? Qual é a prova? A prova são os resultados. Todos os enfermos que foram tocados pelos lenços e aventais do apóstolo Paulo foram curados na hora. Todos os enfermos de enfermidade, todos os enfermos de espíritos malignos, os espíritos malignos saíram na hora. Aí você que recebe fronha, travesseiro, lenços, aventais, água, azeite, suco de uva, seja lá o que você recebe, acontece na hora? Primeiro,
Primeira pergunta, é de graça que você recebe ou está sendo pedido uma oferta em troca? Essa é a primeira pergunta. Se estiver sendo pedido uma oferta em dinheiro em troca, já não está sendo feito igual na época do apóstolo Paulo, já está errado. Está errado. Segundo, acontece na hora o milagre? Acontece, não acontece, existe um resquício. Está errado. Porque quando Deus direciona algo, Ele não direciona para enganar o próximo. Ele direciona para que aconteça o milagre. Porque o nome de Deus não pode ser envergonhado. Então, quando se faz esses propósitos nos dias de hoje e pede-se dinheiro em troca, está errado. Doa quem doer, está errado. Não tem base bíblica. E outra, e quando não acontece, é a prova que não é Deus que está direcionando. Nós cansamos de ver por aí pessoas que andam com pulseira no braço para proteger a família está destruída. Pessoa anda com envelope no bolso, determinando que vai ter uma casa, que vai ter um carro, que vai ter isso, que vai ter aquilo, não tem nada. A pessoa anda com um cordão com azeite no pescoço, anda com... parece uma árvore de Natal, toda enfeitada, cheia de amuleto. E não acontece nada. Nós vemos que as pessoas que manifestaram a fé com alguns elementos, acontecia na hora. Nós vemos Eliseu jogando sal na água e a água se sarou na hora. Nós vemos Moisés jogando lenho na água e a água sarou na hora. Essas pessoas usaram alguns elementos, mas não era todo dia e toda hora. Só que quando usaram, o milagre aconteceu na hora. Mas nós vemos pessoas nos dias de hoje distribuindo e usando 1000 tipos de elementos e o milagre não acontece. Por que motivo? Porque não é Deus que está direcionando a distribuir esses elementos. E o pior, pedindo oferta em dinheiro em troca de elemento. Nunca isso ocorreu no ministério do apóstolo Paulo. Há pregadores que hoje tentam copiar o apóstolo Paulo. Eles pegam uma toalha, enxugam o próprio suor e distribuem para a pessoa e pedem uma oferta em troca. E aí pede para a pessoa pegar aquela toalha com o suor dela e passar. Há pregadores até tentando copiar Jesus, cuspindo, fazendo lodo e passando no olho da outra pessoa. Mas não acontece nada. Por quê? Porque não é Deus que está direcionando. Nós temos que pegar o espírito da coisa. O espírito, não é porque o apóstolo Paulo fez isso, deu certo, que nós vamos fazer e vai dar. Ele foi direcionado por Deus, ele especificamente. Mas nós não vemos Tiago distribuindo lenços de aventais. Nós não vemos Pedro distribuindo lenços de aventais. Nós não vemos. Nós não vemos João distribuindo lenços de aventais. Por que era só Paulo? Porque a direção, o entendimento foi dado para ele. Única e especificamente para ele. E o milagre acontecia. Atos capítulo de número 20, versículos 29 ao 31. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. O apóstolo Paulo falando à igreja de Éfeso, a igreja a qual ele tinha fundado, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. O apóstolo Paulo orientando a igreja de Éfeso, dizendo, olha, durante 3 anos, eu preguei, eu orientei, eu direcionei vocês. Eu estou indo, estou deixando vocês. Mas eu vou dizer o que vai acontecer. Até mesmo entre vocês aqui, vai começar a se levantar pessoas para enganar, para ludibriar, para passar para trás, para distorcer a palavra. Entre vocês vai começar a acontecer isso.
O apóstolo Paulo era homem de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. E nós vemos que, da maneira com que o apóstolo Paulo falou que ia acontecer, aconteceu. Aconteceu exatamente da mesma maneira. E como nós sabemos que aconteceu? Atos era o início da igreja. Nós vemos em Apocalipse a revelação que João teve quando estava na ilha de Pátimos. Uma das 7 cartas foi destinada à igreja de Éfeso. Justamente a igreja que o apóstolo Paulo fundou e pregou durante 3 anos, e que no dia da sua partida ele disse: olha, eu sei que depois da minha partida, eu já sei o que vai acontecer. Vai aparecer no meio de vocês lobos vorazes. Quem são os lobos vorazes? São homens que se disfarçam de pessoas boas, se disfarçam de cordeiros, mas são lobos devoradores, que não pouparão o rebanho. Eles não vão poupar o rebanho. E que até mesmo entre vocês aparecerão lobos vorazes, virão de fora, se introduzirão os falsos apóstolos. E até mesmo entre eles se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Então o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso: olha, vocês vão sofrer ataques de 2 jeitos. Vai chegar pessoas de fora se passando por homens de Deus para tentar ludibriar vocês e enganar vocês. Presta atenção no que vai acontecer. E até mesmo entre vocês aqui, alguns que estão aqui vão se levantar para tentar enganar. Então ele avisou a igreja de Éfeso, disse: olha, vocês vão receber ataque de fora e ataque de dentro. Então, fique esperto, vigie. E o apóstolo Paulo se despede da igreja de Éfeso depois de 3 anos de ter fundado e ministrado, e dá sequência na sua vida. E tudo que o apóstolo Paulo disse que iria acontecer, aconteceu. Quando João está na ilha de Pátimo, preso por causa do evangelho, porque João era o último discípulo, o apóstolo Paulo já havia sido degolado. Só resta João, o último dos apóstolos, já com idade avançada. E ele recebe a revelação do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo de número 2, versículos 1 ao 7. O próprio Senhor Jesus glorificado descreve o que estava acontecendo com a igreja de Éfeso. Exatamente o que o apóstolo Paulo tinha dito no livro de Atos, capítulo 20, do 29 ao 31. Então, o que Jesus disse foi o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreva. Ao anjo ele disse, ao ministro que está lá, ao pastor que está lá, tomando conta da igreja de Éfeso, escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, e não se engane. Jesus conhece as nossas obras, sabe de tudo. Tanto o seu esforço como a sua perseverança. Eles tinham esforço e tinha perseverança, a igreja de Éfeso. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Preste atenção no que Jesus disse. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Eles colocaram à prova os que se diziam que eram apóstolos. Provaram. Por que que eles fizeram isso? Porque em Atos capítulo 20, versículo 29, o apóstolo Paulo disse: eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E apareceu mesmo.
exatamente como o apóstolo Paulo disse, apareceu. E eles provaram aqueles falsos apóstolos e descobriram que eles eram falsos apóstolos, que eles não eram homens de Deus. Aí muitos dizem, poxa, mas se a igreja de Éfeso fez isso, então era uma igreja que tinha esforço, que perseverava, que provou, desmascarou os falsos apóstolos. Então, qual é o problema dessa igreja? E Jesus continua, você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Isso é um elogio de Jesus. Você tem perseverança e suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer. Então muitos dizem, mas qual é o problema dessa igreja então, se Jesus até aqui só elogiou? Agora vem algo que Jesus vai dizer, que isso pode acontecer com qualquer cristão. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso, se comunicando direto com o pastor pregador que era o responsável por aquela igreja da época. Já não era mais o apóstolo Paulo, isso tinha sido degolado. Diz, tenho porém contra você o seguinte, que abandonou o seu primeiro amor. E isso aí, meu amigo e minha amiga, é algo que pode acontecer comigo e com você. O que é o abandonar o primeiro amor? A coisa passa a ser feita mecanicamente. Mecanicamente. A pessoa, ela vai orar, ela não tem mais aquele ânimo de se colocar diante de Deus. Aquele prazer de se colocar diante de Deus. Ela vai ler a Bíblia, já não é com aquele prazer, com aquele ânimo, é como se fosse uma obrigação, é como se fosse uma lição de uma escola, de um curso, que ela é obrigada a ler aquela apostila. A pessoa vai devolver o seu dízimo, é como se ela fosse obrigada, na marra, a devolver o que é de Deus. Ela vai fazer uma oferta, é com aquele coração apertado, como se não fizesse com prazer. Ela passa a fazer as coisas para Deus, mas é sem amor, é algo mecânico, é algo robótico. E Deus não se agrada disso. Deus não se agrada. Deus quer que a pessoa sirva a Ele de livre e espontânea vontade. O que Davi disse? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Será que tem sido motivo de alegria ir à casa do Senhor? Onde a pessoa fica ociosa. Quer um exemplo? Suponhamos que você tem uma festa para ir, seja um casamento, um aniversário, seja lá que festa que for. Então, a pessoa, ela diz, poxa, a festa é tal dia, é no sábado, é no domingo. Ela já, antes de chegar o dia, ela imagina a roupa que ela vai pôr, já sei. Para ir nessa festa eu vou pôr a roupa tal. Ou não, eu vou comprar uma roupa nova. Olha, eu vou usar o sapato tal, o tênis tal. Ah, não, eu vou mandar engraxar esse sapato, eu vou engraxar. Ela faz planos uma semana ou mais. Ela vai no salão de cabeleireiro, ela vai fazer a unha, ela vai se arrumar, ela vai tudo para ir numa festa. E ela fica ansiosa enquanto aquela festa não chega, aquele dia não chega, aquela hora não chega. Preste atenção. Isso é errado, é pecado? Não. Agora, será que para se apresentar diante de Deus é do mesmo jeito e da mesma forma? Será que existe esse anseio? Eu não vejo a hora que chega o dia que nós vamos nos reunir na presença do Senhor. Olha, tal dia e tal hora está marcado para nós nos reunirmos na presença do Senhor.
Já sei, eu vou usar aquela roupa ali, aquele sapato ali, olha, eu vou engraxar o sapato, eu vou cortar o cabelo, eu quero me ajeitar. Será que existe essa mesma disposição, essa mesma alegria, esse mesmo fervor? Ou a pessoa, quando vai se apresentar diante de Deus, seja através de uma oração, seja através de um culto racional, será que é como se ela estivesse indo para o trabalho dela, numa empresa, cumprindo mais um dia, picando o cartão, algo que ela é obrigada a ir? Ela pode até não estar contente com a empresa, com o dono da empresa, mas ela é obrigada a ir a picar o cartão porque ela tem que ir, depende do emprego. Lembrando, meu amigo e minha amiga, que com Deus não é assim. Muitas pessoas estão empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga. A pessoa vai orar, é aquele desânimo para orar, não tem ânimo, não tem vida para orar. Ela vai ler a Bíblia, é com aquele desânimo, é com aquele desprezo. Ela vai dizimar, é com aquele coração apertado, ela vai ofertar, é sempre o pior, é sempre coração apertado. Ela não tem ânimo. Não é como Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem essa alegria mais. Ela pode até estar dizimando, estar ofertando, estar indo na casa do Senhor, estar jejuando, estar orando, mas é algo que está sendo feito roboticamente. Não tem mais aquele primeiro amor. De quando ela estava no mundo e conheceu Jesus, ela sentiu aquele alívio, ela disse, encontrei o que eu precisava. Aquela alegria, aquela felicidade já não tem mais. Tornou-se uma coisa robótica. E isso pode acontecer comigo, com você. E isso tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas estão numa situação dessa. Vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente aqui nessa terra. E Deus não quer isso. Não se engane, Deus não quer isso. Olha o que diz. Lembra, pois, de onde caiu, porque isso para Deus é uma queda. Isso não é normal. Não é normal uma pessoa viver assim. Isso é queda diante de Deus. Ele diz, lembra-te, pois, de onde caiu, arrependa-se de estar assim e volte às práticas, às primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que eu dei as obras dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eram pessoas que levavam o ensinamento errado adiante. Então você vê que a igreja de Éfeso era uma igreja religiosa. Ela combatia o falso profeta, ela não gostava de falso profeta, ela não gostava dos nicolaítas, ela se esforçava, ela se sacrificava. Mas era algo robótico. Robótico. Não tinha mais aquele fervor, aquele amor. E isso para Deus é cair. Está caído. Então ele diz, mas você tem a seu favor o fato de que eu odeio as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus disse, ó, eu também odeio coisa errada e você odeia. Mas o problema é que você está fazendo tudo roboticamente. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Muitos elogios bons e favoráveis à igreja de Éfeso. Muitos. Do próprio Jesus tirando o chapéu e dizendo, vocês combatem os falsos profetas, vocês não aceitam coisa errada, vocês não aceitam ensinamento errado. Eu também sou assim, ok. Mas vocês não estão fora. Sabe por quê? Não tem mais aquele amor, aquele ânimo, aquele vigor, aquela alegria de se colocar na minha presença. E isso para mim é cair. Estão caídos. Entende o que a religião faz? Muitas pessoas têm vivido uma religião.
isso é pecado, isso é errado, não pode isso, não pode aquilo, mas estão frias, mortas espiritualmente, não estão vivas. E às vezes essas coisas que eles ficam dizendo que está errado, está pecado, uma outra pessoa está viva na fé e até faz, e não é errado e não é pecado, porque tudo que é feito pela fé não é pecado. Compreende o que está sendo dito? Isso é muito sério, tem muitas pessoas vivendo assim, tem muito crente assim, tem muito homem, muita mulher de Deus assim, mortos espiritualmente. Então que isso nos sirva de exemplo. Esta é a palavra do Senhor Deus.